Muito bem, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 11. Amém? Bom, temos ali folheando a Bíblia ainda. Esperando o Reginaldo ali. Ok, Reginaldo? Ainda não, tá assim agora, né? Então, dos que eu estou vendo, faltava o Reginaldo. Abrir ali, encontrar na sua Bíblia. No livro de Hebreus, capítulo 11, verso 31. Vamos ler agora, por enquanto, só o 31. E diz o seguinte: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Deus, abrir nossas mentes, nossos corações nessa noite para a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, né? Talvez a gente vai falar assim, conversar ler um texto, só um versículo, falar de uma meretriz, né? Meretriz, a tradução vai falar, né? Prostituta, né? Então é uma palavra muito agradável de se falar, ou, né? Uma vida de uma pessoa que não é muito, às vezes, bem aceita, já foi pior, mas quando a gente olha para Raabe, e é citada pelo autor de Hebreus, e está, lógico, aqui, né, para quem conhece um pouco da Bíblia, o que tem aí o capítulo 11 de Hebreus? Alguém pode responder? Galeria da Fé. Então, né? A Suzana, a outra aqui também respondeu, não identifiquei quem era aqui no altar, mas veja bem, como eu estava dizendo, uma prostituta, uma meretriz, está na galeria da fé, porque a fé é um dom de Deus, e Deus que nos dá essa fé. E Deus não escolhe pessoas, Ele já sabe, conhece o coração de cada um. Se fosse para nós julgarmos, né, Raabe, né, nós teríamos que julgar nós mesmos primeiro, né? Independente do pecado, se é mais aceito ou menos aceito na sociedade, até porque todo pecado será necessário Jesus Cristo na cruz do Calvário para o seu perdão, não importando qual ele que seja. Mas, né, a história, né, mostra que Deus concedeu graça e misericórdia a esta mulher. Ela tinha vivido uma vida, né, que deixou o seu passado marcado pelo pecado, né, em uma época mais difícil do que hoje ainda, eu digo assim, de rejeição em termos de sociedade, cultura da época, né, mulher, né, ainda uma prostituta, não era, né, muito bem vista, ou nada bem vista no meio da sociedade, mas a graça de Deus não escolhe pessoas, Ele conhece o coração, diferente de nós, né? Nós tentamos julgar, né? E julgar pelos atos das pessoas. Lógico, né? Jesus Cristo, Ele sempre amou o pecador, Ele nunca incentivou ninguém a pecar, aliás, pelo contrário, né? Quando Ele lá curava, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, vai, não peques mais, né? Mas Ele sempre amou o pecador. Então a graça foi maior do que todo o seu pecado. Isso é maravilhoso, né? Isso nos enche de esperança, isso nos enche, né, de amor, de vontade de servir a Deus. Pelo menos, né, deveria. Deus reteve o que ela realmente merecia. E o que ela merecia? Condenação, o inferno. E nós, o que nós merecemos? O mesmo que ela merecia. Mas a graça de Deus, o amor de Deus nos alcança. Então ela não foi destruída juntamente com os outros habitantes ali de Jericó, mas foi salva com segurança, porque Deus deu a ela essa condição de crer, de ter fé. Mas vamos lá, né?
falando sobre Raabe, mas primeira coisa, a família dela, eram todos pecadores, todos pessoas más, né? A Bíblia não deixa tão claro, não com essas palavras que eu disse, mas a Bíblia deve ser entendida daquilo literalmente que está e aquilo que ela nos induz, nos conduz a acreditar. Falava que todas as pessoas de Jericó eram más, inclusive Raabe e toda a sua família. Então, às vezes nós queremos usar de desculpa, mas a minha família, mais aquilo outro. Não, isso não importa tanto. O que importa é se eu sou escolhido de Deus, e a partir do momento que sou escolhido por Deus, eu respondo de forma positiva, né, com gratidão a Deus. Gosto dessa palavra de gratidão, porque isso nós devemos estar sempre diante de Deus, de gratidão a Deus. O capítulo 2, então, lá de Josué, a história completa, assim, pelo menos que a Bíblia nos diz, não está nem no de Hebreus. Hebreus ela só é citada, o autor de Hebreus cita a fé dela, que está, mas a história dela é contada no livro de Josué. Lembra lá quando Josué, com o povo de Israel, vai conquistar a terra prometida? Uma das primeiras cidades, lá depois que atravessa o Rio Jordão, é Jericó, justamente lá onde estava Raabe. Então era de uma família que não era bem aceita na sociedade, era uma mulher, era cananeia, né, ou seja, ali de Canaã, significa que ela era uma estranha à comunidade de Israel. É uma estranha, estava fora, assim, de antemão, fora da aliança do povo de Deus, e mesmo assim ela foi escolhida. E mais uma vez eu trago para nós hoje, nós também somos gentios, nós não fazemos parte do povo de Israel, mas mesmo assim hoje nós fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, somos salvos pela graça de Jesus Cristo, fomos alcançados. E ela nasceu como nós, separada de Deus. Da mesma forma, nós nascemos no pecado, separados de um Deus santo e justo. Nós somos separados, mas pela sua graça, pela sua misericórdia, nós fazemos parte dessa família de Deus. Juntamente, é dito que lá no céu não vai importar esse negócio se é parente, se é conhecido, quem foi e quem não foi, serão todos iguais, mas talvez Raabe terá coroas de glória para ofertar, galardões para ofertar a Jesus Cristo mais do que nós, porque ela teve o seu valor, mesmo com todos os seus pecados, mas ela fez algo em prol do reino de Deus, quando ela acolheu aqueles espias, quando ela o abrigou, quando ela contribuiu para o progresso, para a conquista da terra prometida. E nós, nesse tempo, o que nós temos feito? Além dos nossos pecados, temos crido em Deus, temos contribuído, né? A lição da sala de juniores aí, né, Jordana? Cadê a Jordana? A Jordana está lá fora hoje, né? Está dali de fora, né? Está cumprindo a tarefinha da sala de juniores, né? De falar do amor de Jesus Cristo para alguém, ou seja, evangelizar alguém. Nós estaremos contribuindo para o reino de Deus. Sou eu que escolho, sou eu quem sei quem vai ser salvo? Não. Mas a nossa tarefa, nosso desafio neste tempo é falar do amor de Jesus. Naquele tempo lá, Raabe teve uma missão específica, né? E Deus é soberano, que enviou os espias justamente na casa dela, lugar estratégico, onde os moradores de Jericó viriam ali procurá-los, e eles teriam por onde fugir, pelo muro. A casa dela era justamente em cima do muro. Deus, então, Ele nos chama e nos dá essa condição. Se formos olhar a casa, a família dela, fala assim, é o lugar menos adequado para o povo da aliança de Deus e procurar. Mas Deus tem os seus meios. Então nunca diga que sua família, ou quem quer que seja, você mesmo, não tem condições de fazer nada para o reino de Deus. Primeiro você tem que olhar e crer que você é escolhido.
de Deus. Que Deus derramou sobre você a sua graça. Aí o restante, né, é com você responder a este chamado, né, e tá me esquecendo de falar, não vou falar aqui nem o teor, não é nem a salvação, porque isso não compete a nós, como eu já disse, isso é com Deus, somente Ele sabe, né, quem é salvo, quem não é. A questão mais é da resposta e a questão até moral também da situação, de transformação, de mudança de vida e de atitude nossa diante desse encontro, diante da nossa salvação em Jesus Cristo. Em segundo lugar, né, falar um pouco, né, falei da família, talvez um empecilho, mas agora vem específico a vida dela, como que era a vida de Raabe. As Escrituras deixam claramente que era, né, como eu já disse, uma prostituta, totalmente fora dos padrões morais da época, e continua, né, e a Bíblia deixa bem claro, né, que os cristãos devem preservar os seus corpos, que neste tempo nós, que falamos que somos salvos, temos em nós, os salvos, a morada, né, nós, o nosso corpo hoje é o templo e habitação do Espírito Santo. Então, quando você peca contra o seu próprio corpo, você está menosprezando a habitação do Espírito Santo. Então, o pecado da prostituição, né, de tudo isso, vamos dizer, da sexualidade de toda forma, é um pecado diretamente contra o seu corpo, diretamente contra a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia, né, deixa bem claro, a posição bíblica é muito contra tudo isso. Então deixa claro. Às vezes a gente fala para os jovens, né, que estão namorando, mas não é os jovens só não, né? Tem muito adulto aí pior do que os jovens, né? Cuidado com o adultério, os jovens, né? As fornicações. Porque isso vai contrário à palavra de Deus. Aí talvez quando a sociedade vai, digamos, fazer um julgamento, ou vai falar, em termo popular, vai falar mal da pessoa, a pessoa quer achar ruim ainda. É certo, quando fala contrário às minhas atitudes, eu vou achar ruim mesmo. Mas, antes de tudo, é contrário à palavra de Deus. Aquilo que Deus nos ensina, né? Isso aí, fazendo um parêntese aí, né? Sobre os pecados sexuais, que tem a ver com o texto, além de ser um pecado direto com Deus, uma afronta ao seu corpo, que é morada do Espírito Santo, ainda tem as questões físicas ainda, né? O pessoal da saúde aí, né, irmã Jaciara, os demais, né, enfermeiros, e todos nós já temos uma ideia, porque corre o risco de doenças, né? Doenças sexualmente transmissíveis. Não me entendam o termo pejorativo de nada aqui, só o termo quando surgiu a AIDS, por exemplo, a pior de todas. Lá na década de 80, né, muitos não tinham nascido ainda, nós éramos jovens ainda, estou falando no meu caso, né, se falavam aí num termo bem pejorativo, que era doenças de prostitutas e de homossexuais. Eu usava até um outro nome pior, né? Vamos falar desse jeito, né? Era doença nessa classe de pessoas. Sabemos que não é só deles, né? Tem por vários. Depois ainda incluíram as pessoas que usavam drogas injetáveis, né? E aí ia. Mas a principal causa ainda era os pecados sexuais. E aí era um problema terrível, né? O marido que era infiel à esposa, e lá contra ele vem passar a esposa que não tinha nada a ver com a situação. Muito grave, né? Ela acaba por amortecer a consciência, né? A pessoa, tipo assim, não se dá conta da seriedade da coisa. A pessoa acaba se acostumando com a situação. O pecado, todo ele, né, dentro dessa situação, mas todos, a gente acaba acostumando com a situação, né? Até esses dias, né, que eu estava vendendo meu carro, aí eu falei, rapaz, mas tá com a embreagem um pouco dura. Eu falei, não, que carro, a gente acaba acostumando com ele, né? Vai uma coisinha daqui, e o pecado é desse jeito, você acaba acostumando com ele,
e acaba se tornando normal. Você convive com ele hoje, amanhã, e vai indo. Você tem a condição de manipular a nossa consciência, o pecado. Aí, né, só mais um ponto a sair dessa questão aqui, ele suja a reputação, mancha a sua reputação. Ainda que nós vivemos numa sociedade hoje bem moderna, bem liberal, onde a grande mídia tenta há muitos anos já colocar isso como uma condição normal, que é normal, e você aprende a conviver com ele, acostuma e pronto, é normal, mas não é. Não é, porque o nosso padrão, a nossa doutrina, nós devemos seguir a doutrina bíblica, e a Bíblia não concorda com isso. Lembra lá quando eu disse que o texto aqui não é nem em termos de salvação, que eu creio, né? Raabe foi escolhida e participou do reino de Deus, mas é uma questão moral mesmo. E a Bíblia não nos dá muito detalhe, mas acredito mesmo assim que ela teve uma mudança de vida, né? Ela confiou em Deus ali, teve uma postura diferente dali para frente. Estou falando de mim, daquilo que eu acredito. A Bíblia não diz claramente a continuidade da vida dela. Mas a nossa vida nós podemos falar. Já tive esse tipo de pecado? Já. Boa parte de nós aqui já teve ou ainda tem. Esse é o pior ponto? Não. Agora, a continuidade, a continuação disso, sei lá como que fala, continuidade, continuação, né? Aí vai, né? Professor de português aí veio me ajudar, Maria do Velho na sua cabeça, né? Ou seja, né? Você entendeu. Agora, você continuar com essas práticas, aí sim é que é mais sério. Tudo chega a um ponto que nós devemos colocar um basta naquilo, para não ir prolongando, para não ir piorando as coisas. A nossa questão moral, nossa questão de crer em Deus, que é, né, o próximo ponto agora sobre Raabe, falar sobre a sua fé. Raabe, apesar de tudo, de toda a sua vida, né, pecaminosa, não bem vista, mas ela teve fé. Quando você ler lá o capítulo 2, lá de Josué, você vai descobrir quando os espias chegam na casa dela, e ela admite e fala para eles que toda a cidade estava com o coração derretido diante do povo de Israel, por causa das ações que Deus havia feito, não pelos israelenses em si, pelo povo em si, mas ela faz a confissão diante deles que todos os corações estavam amedrontados dos relatos que eles tinham de que Deus havia feito. Ou seja, ela começou a proclamar a fé que ela tinha em Deus. Ela passou a dizer que ela acreditava naquele Deus de Israel, um Deus poderoso, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Por isso, ela foi incluída aí na galeria da fé de Hebreus 11, porque ela teve fé, e que nós devemos observar sobre a fé de Raabe. A sua fé, ela foi originada, lógico, né, pela graça de Deus. Toda a fé, ela nos é dada por Deus, é alimentada pela sua palavra, mas é exercitada por nós. Ninguém tem fé se Deus não der. Ninguém alimenta a sua fé se não ouvir a palavra de Deus, se não ler, se não ouvir, se não estiver em contato com a palavra de Deus. Mas ninguém continua exercitando a sua fé se assim não buscar exercitar. A primeira ação, é interessante, sempre é de Deus. Deus que vai ter a primeira atitude de nos chamar, de nos dar aquilo que nós precisamos. Mas aí na sequência é atitude minha, atitude sua. Não adianta nada Deus me dar a fé e eu não fazer nada com ela, não crer, não exercitar, não alimentar. Por isso vem aquela cobrança sempre, né,
de ler a Bíblia, de vir aos cultos, justamente é para isso, para fazer a manutenção da sua fé, ou alimentar a sua fé. Porque lá sozinho, quantas pessoas nós já vimos, né? Falam, não preciso de igreja, eu leio a Bíblia, eu dou conta de compreender, e aí vai por um certo período, mas vai indo, ela se perde. Porque se faz necessário. Se eu não precisasse de igreja, eu acredito seriamente, Deus não tinha chegado a esse ponto de permitir, ou incentivar, ou conduzir a instituição da igreja nesse tempo, ou lá já 2000 anos atrás. Se faz necessário congregar, se faz necessário estar aqui, justamente para alimentar a fé. Ouvindo, e Raabe, como que ela alimentou a fé? Ouvindo os feitos de Deus. Olha que não tinha ninguém lá propriamente para alimentar, assim, para evangelizar, para dizer, mas ouvindo os feitos de Deus, ela exercitou a fé. Ouvindo que Deus havia aberto o Mar Vermelho, tinha vencido 2 reis do outro lado do Jordão, havia dividido as águas do Jordão para o povo passar. Aí ela logo falou assim, não tem Deus em outro lugar, em lugar nenhum, não existe outro Deus poderoso como este. E nós sabemos muito mais do que ela, experimentamos muito mais do que ela, e às vezes não exercitamos. É incrível, né? Uma pessoa que sabia que teria condições, digamos assim, teológicas, muito menos do que nós, mas soube exercitar a sua fé. E ela, a partir daí, ela começou a anunciar a sua fé. Como que ela começou a anunciar a sua fé? Ao redor, foi começar, lembra lá dos espias, quando ela fez um acordo com eles ali, de iria escondê-los, iria descê-los através do muro, para que eles pudessem escapar. Em troca, ela queria a salvação dos pais, de toda a sua casa, de toda a sua família. Ou seja, mas ela teve que contar para os pais, teve que contar para os seus irmãos, que existe um Deus poderoso, que existe um Deus maravilhoso que pode salvar. Então é anunciar a fé. E neste tempo nós devemos anunciar a nossa fé. No meio da família, eu costumo dizer que às vezes é mais complicado. Porque família é aquele caso sério, te trata de igual para igual. Eu costumo sempre pensar nisso. Lá fora, você fala, as pessoas talvez até por uma questão de educação não te confrontam tanto. Dentro da família, não, eles te confrontam de igual para igual. Aí é que vem mais o seu testemunho do que palavras. Aí complica um pouco mais, porque aí você vai ter que demonstrar na prática a sua fé. Talvez aí que Tiago vai falar sua fé com obras. Aí você vai ter que demonstrar suas obras, da sua transformação no dia a dia. Mas aí, muitas pessoas não podem, porque se for confrontar isso e mostrar, as pessoas vão falar assim, não, mas eu levo uma vida mais, digamos, no popular, mais certa do que a sua, com menos pecado do que a sua. Você não tem um testemunho de crente em momento algum. Aí complica, Se eu não dou conta, não posso falar que ele vai me confrontar, vai me rebater. Se for analisar a minha vida com a dele está mais ajustada do que a minha. Aí é complicado. Por isso que às vezes a gente se torna chato, se faz necessário a gente falar todos os dias, porque nós precisamos de uma mudança de vida. Nós precisamos anunciar a nossa fé. E ela faz muito mais efeito com o meu testemunho de vida. Aí os pais devem educar seus filhos, devem trazê-los para a igreja, mas antes de tudo tem que ser o exemplo para os filhos. E os filhos estão vendo. A Thalita sabe o que é isso, como a Bianca, esperta igual a Bianca, é inteligente, A gente até brincava que era mais inteligente da casa, De vez em quando ela aperta a Thalita, o Leandro lá, quer saber das coisas que passa apertado para responder. E aí,
é onde entra, né? Eu citei a Tálita, mas todos nós, onde entra o nosso testemunho de vida. E as realizações da fé. A fé de Raabe levou a santificar a sua vida de imoralidade. Aí eu vejo aquela parte onde eu acredito que ela foi salva e que teve uma transformação de vida. Que ela foi, digamos assim, obrigada a transformar para que as pessoas à sua volta acreditassem. Veja como que é interessante. Nós não convencemos ninguém que elas precisam aceitar Deus, né? Mas uma vez usamos termos bem mais compreensíveis. Isso é a obra do Espírito Santo. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas a realização da nossa fé, da nossa vida, vai contribuir muito para que as pessoas possam ver Jesus Cristo. Para elas olharem e falar, realmente Jesus Cristo vale a pena. Olha a pessoa como mudou. Só citando um exemplo, o meu irmão, o segundo da fila, de 10, chama Edson, tem um apelido de branco. Infelizmente era o que dava um pouquinho mais de trabalho, bebia muito, é o único que fumava, na época ele acabou tudo que tinha, não tinha nem bicicleta para andar, tinha uma época. Acabou tudo, na pinga. Não era exemplo para ninguém. Mas depois, foi para a igreja, a congregação cristã, radical, e hoje é o mais radical da casa, da família, Houve a transformação, aí as pessoas olham assim, não, mas quem viu branco há uns anos atrás e vê hoje, há 25 anos atrás e vê hoje, é outra pessoa. É isso que a realização da fé, naquilo que a gente crê, que é em Jesus Cristo, deve gerar essa transformação. Senão vai passar por desacreditado. Quem vai acreditar em mim? Por palavras? Nem sempre, nossa palavra. Mas, quando se vê a mudança de vida, fica mais fácil. Por isso eu ainda acredito que Raabe mudou a sua vida. Vamos descobrir lá no céu, mas com certeza eu acho que sim. Se for permitido a nós descobrir também, O último ponto, de tudo isso ela teve a recompensa. Qual que foi a recompensa dela ter ajudado aqueles 2 espias do povo de Deus? De ter escondido, de ter permitido, facilitado que eles fugissem com vida? Deus usou de misericórdia para com ela. Apesar do seu passado, imoral, do seu passado pecaminoso, apesar de tudo isso, Deus a recompensou. A salvou ali, da destruição de Jericó, e mais uma vez acredito que ela é salva, porque uma mudança, um encontro desse com Deus é capaz de transformar. Então, diante disso, dessa capacidade, desse poder de Deus de transformar a vida daquela, nós podemos também ficar cheios de esperança que Deus é capaz de mudar a nossa vida. Que Deus é misericordioso, é cheio de graça, de bondade, capaz de nos mudar, de nos salvar, de nos dar a vida eterna, e de nos dar, e já nos deu o Espírito Santo para nos ajudar nas nossas dificuldades neste tempo. Agora, atitude. Tenha atitude na sua vida. Levanta, sacode a poeira, admite, não, eu pequei mesmo, ainda vou pecar mais, mas a tendência, nossa, é de diminuir o pecado. Zerar não vai ter jeito, mas pelo menos de diminuir, de ter uma postura, vai doer em mim, vai doer em quem quer que seja, é melhor que dói logo. O pastor João tem uma frase que ele gosta muito, não se adia o sofrimento. Tem que sofrer agora, conta para as pessoas à sua volta que você vai mudar de vida naquilo que mais te aflige, naquilo que mais você sofre pelas consequências do pecado. Eu costumo dizer, no popular, mete o pé, se ele gostar, se ele te amar, se as pessoas à sua volta te amam de verdade, ele vai concordar. Se não concordar, Jesus Cristo te ama. E aliás, você deveria amar muito mais Jesus Cristo que seu próprio filho, que você mesmo. Porque seu filho, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, quem quer que seja, não vai te levar para o céu.
Às vezes vai até te atrapalhar. Mas Jesus Cristo, sim, é o único que te leva para o céu. E se você for salvo, você tem chance de levar as pessoas até Jesus Cristo, para que Jesus Cristo as salve. Você não vai salvar, mas você pode contribuir para o encontro das pessoas até Jesus Cristo. Talvez vai causar dor, vai causar constrangimento, mas e daí? A recompensa é muito maior do que qualquer dificuldade neste tempo. A recompensa é muito maior do que qualquer coisa que nós podemos gostar neste tempo. Para encerrar, quero deixar mais um texto, é de Efésios, capítulo 2, verso 8, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Raabe e nós, todos pecadores, não é pela nossa beleza, não é pela nossa inteligência, não é pelo aquilo que nós temos, não é pela nossa capacidade, nossa inteligência, é pelo dom de Deus, pela graça de Deus sobre nós. E isso, não vem de nós, é pela fé, que é um dom de Deus sobre nós. Mas exerça a sua fé, faça uso do seu dom que Deus te deu. Maior presente que você pode receber neste mundo é a salvação de Deus, é o dom de ser salvo, é o dom de ter fé no autor da vida, naquele que dá a vida, naquele que tira, é Jesus Cristo. Então, só para terminar, naquilo que eu, lendo esse texto, lendo lá, eu li, tive que ler lá a história de Raabe lá em Josué, a partir do texto de Hebreus 11:31. Depois de ser salva, Raabe confiou em Deus. Ela confiou que ele, ao fazer o acordo ali com os espias, Deus iria salvá-la, a vida física naquele tempo, e acredito que ela também foi salva e confiou em Deus para a salvação eterna em Deus, porque ela confiou em Deus. Então confie em Deus, nas suas dificuldades, na sua incerteza, na sua falta de fé, clame a Deus e Ele derramará sobre você o dom de crer nele, o dom de ter fé nele. E a partir do momento que você já tiver, ou se já tem, ou passar a ter, crê em Deus, confie nele e o mais Ele fará. Amém? Que você possa confiar sempre em Deus, apesar dos seus erros, dos seus pecados. Deus te chama e Ele te ama. Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, Deus nos chama, Deus, a te servir nesse tempo, a anunciar, Deus, a tua salvação, a crer no Senhor, a confiar, apesar das nossas dificuldades, ó Pai. Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, cada dia vem nos transformando, ó Pai, mudando a nossa vida, Pai, a nossa atitude, a nossa conduta diante do Senhor, ó Pai. Que possamos ser gratos ao Senhor, ó Pai, e mudar o rumo das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Confiantes, ó Pai, cada dia mais na tua salvação em Jesus Cristo, ó Pai. Eu honro e glorifico o teu nome, em nome de Jesus. Amém.